Estamos de volta com o programa O Melhor da Noite, nessa noite de quarta-feira. E já estão aqui comigo o casal, o pastor Geison Florencio, que é pastor geral, presidente das igrejas adventistas na Paraíba e no Rio Grande do Norte, e também a Cibele Florencio, coordenadora do projeto 10 Dias de Oração. Cibele, pastor Geison, sejam bem-vindos à nossa TV Futuro. Muito obrigado, Gleidson. É um prazer estarmos aqui no teu programa, né, e falando para um público tão especial da TV Cultura, que este programa possa realmente alcançar muitas pessoas e levar informação para todas elas. Pastor, antes de falarmos aí sobre esse projeto fantástico, a Bíblia fala que orai sem cessar, quer dizer, sem cessar é sempre, de manhã, de tarde, de noite. Mas vamos falar um pouco sobre o início da Igreja Adventista. Como é que surgiu a Igreja Adventista? Muito bem. A Igreja Adventista ela tem um início de história bem rico e interessante. Ela surgiu por volta ali de 1860, mas oficialmente a fundação da igreja aconteceu em 1863, a partir de um movimento de reavivamento que estava acontecendo não só na América do Norte, mas em todo o mundo daquele período. E basicamente foi uma igreja que surgiu a partir da fé de jovens que eram pregadores, e esta igreja ela surgiu com uma visão de evangelização bem ampla, não se detendo apenas à pregação da palavra, mas ela já surgiu com uma visão com a questão da saúde, primando por esse aspecto de trabalhar com a saúde das pessoas, e mais tarde nós criamos uma rede de hospitais, que hoje é muito forte no mundo inteiro. A Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Isso mesmo. Não é só o lado espiritual, é o lado também material também do corpo. Também, com certeza. Então essa preocupação completa com o ser humano também levou a igreja a desenvolver uma rede educacional. Então basicamente hoje, né, depois de todo esse tempo, a Igreja Adventista já está presente em mais de 210 países do mundo, de maneira oficial, e ainda temos alguns missionários que estão ali na janela 1040, atuando apenas de maneira isolada, porque esses países não têm liberdade religiosa. Mas a nossa igreja, então, no mundo inteiro, ela funciona com seus templos, né? São milhares deles. Nós temos a rede educacional, as escolas e universidades adventistas. Temos também a rede de hospitais e fábricas de alimentos, e também temos as nossas casas publicadoras, as nossas gráficas que estão ali produzindo nossos livros. Essa é a Igreja Adventista, então, que nós estamos aqui para falar um pouco sobre ela. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que Sétimo Dia? Então, esse título, né, do nosso nome, ele tem muito a ver com os pilares da nossa fé. Sétimo dia, porque nós guardamos o quarto mandamento da lei de Deus, que nos manda observar o sábado, o sétimo dia. Essa é a razão porque adventistas do sétimo dia. Adventistas vem do nosso anseio de aguardar a breve volta de Jesus. Uma mensagem bíblica, como também a guarda dos mandamentos, que é uma mensagem bíblica. Cibele Florencio, vocês têm um trabalho muito bacana no lado social, como falou o pastor, não é isso? Sim, sim. Nós trabalhamos com a área social da igreja, com projetos aplicados a adolescentes, a crianças, a mulheres, no atendimento às necessidades desses públicos, especialmente, que é a área que eu coordeno. E esse trabalho, especialmente aqui no Rio Grande do Norte e na Paraíba, como é que funciona esse trabalho? Então, nós temos alguns projetos que eles acontecem durante todo o ano na igreja. Os 10 dias de oração é o pontapé inicial para que a gente se prepare para atuar nesses projetos. Mas um deles que é bastante conhecido e que normalmente a gente sempre vem às TVs para publicar, para falar dele, é o Quebrando Silêncio, que acontece no mês de agosto, que é um período de um mês em que a gente trabalha com escolas, a gente trabalha com centros sociais, com hospitais, com presídios, falando sobre abuso, falando sobre o cuidado com a criança, falando sobre o cuidado com os idosos e contra a violência. E sempre dando assistência a essas pessoas? Com assistência, utilizando inclusive as nossas instituições, como a Escola Adventista, né? A gente trabalha dentro das comunidades, levando a nossa escola, os nossos profissionais também, para fazer feiras de saúde, para trabalhar com palestras
e trabalhando essas temáticas que são tão comuns e que precisam ser alertadas. Pastor, o projeto 10 dias de oração, ele surgiu há quanto tempo? Gleidson, esse projeto surgiu aproximadamente há uns 10 anos, no formato que ele está aí hoje. Porque a Igreja Adventista sempre foi uma igreja que investiu muito na oração. Nós cremos que sem oração a nossa vida espiritual ela corre muito risco. Então a igreja sempre, desde os seus primórdios, investiu muito e investe em oração. Mas nesse formato que temos, 10 anos aproximadamente, temos investido aí num projeto sistemático que começa logo no início do ano para preparar a igreja para as grandes ações e os grandes movimentos que ela realizará ao longo do ano corrente. Então, nesse caso, esse projeto existe há 10 anos, sempre no início do ano. Sempre no início do ano. Ali pelo mês de fevereiro, mais ou menos, aí a gente começa. E aí esse projeto consiste em reunir grupos diariamente, as pessoas orarem nas suas residências, no trabalho. Como é que funciona, mais ou menos? Sistemática. A sistemática para as 25 mil igrejas que fazem parte da divisão sul-americana, que é o que a gente chama os 8 países da América do Sul com os quais a Igreja Adventista, dentro da divisão sul-americana, ela trabalha em cima de 3 vertentes. É o estudo de materiais e de oração, de busca por Deus dentro dos lares, dos fiéis da igreja, e a promoção também para pessoas que queiram acessar o nosso material via internet. Também a ida até aos nossos templos, onde está acontecendo culto de manhã ou à noite, para que a pessoa possa participar também em comunidade, e o uso dos materiais que estão disponíveis na internet. Dentro dessa proposta, a gente tem algumas ações que são feitas durante todo o período de 10 dias. Nós temos ações externas, onde a igreja é convidada a ir até um presídio, a ir até um hospital, a estar numa praça, numa tenda de oração, orando por pessoas e fazendo realmente um trabalho de oração intercessora. Além dessas atividades, a gente tem as atividades que são internas, que é o trabalho com as nossas crianças, com os adolescentes, ensinando-os a orar e a se beneficiar desse período de 10 dias, que é uma alusão ao Pentecostes, né, que aconteceu em Atos. Então, são 10 dias ininterruptos de oração, com um final no dia 23, que é o sábado, com 10 horas de jejum para toda a comunidade. Pastor, o trabalho de evangelização da Igreja Adventista, como é que funciona esse trabalho? Os 10 dias não deixa de ser também um trabalho de evangelização, né? Mas fora os 10 dias, como é que funciona o trabalho de evangelização da Igreja Adventista? Então, a nossa igreja aqui, especialmente na região Nordeste, ela tem uma frente muito forte, que são os pequenos grupos. São grupos que funcionam nas casas, né? Também no trabalho de pessoas, em qualquer lugar. Geralmente composto entre 6 a 15 pessoas. E esses pequenos grupos, eles espalham-se pela cidade, pelas regiões onde a igreja está localizada, na tentativa de criar uma ponte de aproximação entre a comunidade e a igreja. Muita gente tem preconceito com a igreja, né? Não gosta de ir a um templo religioso, então nós levamos a igreja onde as pessoas estão. O pequeno grupo é a plataforma que nós utilizamos para alcançar pessoas que ainda não participam da nossa religião, da nossa fé. Através dos pequenos grupos, as pessoas estudam a Bíblia, elas oram, elas conhecem a nossa história, a nossa identidade e podem livremente tomar uma decisão de também unirem-se a nós. Então, hoje, a nossa evangelização acontece utilizando essa plataforma e também, a partir dela, nós temos vários projetos comunitários, que nós chamamos de ministérios. Cada pequeno grupo desenvolve um. Tem pequenos grupos que trabalham visitando hospitais, outros trabalham visitando presídios, outros dão estudos bíblicos na comunidade, outros fazem oficinas e por aí vai, sempre procurando atender uma necessidade, Gleidson, que esteja ali em harmonia com o que a comunidade almeja, né? A Igreja Adventista, ela procura trazer uma resposta de acordo com as necessidades da comunidade. O senhor falou no início da entrevista a preocupação com a saúde. A Igreja Adventista, de uma forma geral, tem a preocupação com a saúde da população e dos membros. Isso, verdade. Nós temos essa preocupação
Principalmente porque você mencionou, eu já percebi que você é um conhecedor aí das Escrituras e parabenizo você por isso, porque conhecer a Bíblia enriquece nossos conhecimentos e nos ajuda a ter sempre uma vida melhor. Então, as Escrituras Sagradas, elas apresentam o corpo como o templo do Espírito Santo. É o templo onde Deus habita, através da nossa vida. Então, nós precisamos cuidar dele. E a razão por que a Igreja Adventista trabalha com a saúde é esta, a principal. Então, nós temos trabalhos com reforma de saúde, nós temos alguns programas que desenvolvem atividades para que as pessoas que conhecem a mensagem adventista, elas possam desenvolver de maneira simples. Nós costumamos dizer que existem 8 remédios naturais, que são os remédios de Deus, e eles podem estar acessíveis a qualquer pessoa. Alguns desses remédios, a água pura, a luz solar, o exercício, o descanso, a temperança. Então veja que nenhum desses remédios custa nada para ninguém. E se nós pusermos em prática, não é, todos eles na nossa vida, nós vamos ter uma saúde melhor. Inclusive, existe um livro que foi escrito por um autor muito conhecido, chamado Blue Zones, ou Zonas Azuis, e aqui no Brasil já foi noticiado em programas de televisão, sobre grupos de pessoas ao redor do mundo que conseguem viver mais com qualidade de saúde. E nós temos um grupo de adventistas que vivem em Loma Linda, nos Estados Unidos, e eles são homens e mulheres que põem em prática estritamente essa mensagem dos 8 remédios para a saúde, e são pessoas que vivem além dos 90 anos, alguns até com 100 anos. Foi feita uma matéria muito interessante sobre isso, eles transitando, ainda dirigindo e tendo uma vida ativa, tudo por conta de uma reforma de saúde que foi aplicada nas vidas dessas pessoas. Eu costumo dizer que todos nós vamos morrer, lógico. Agora eu posso morrer aos 100 anos, com Alzheimer, usando fraldão, sem conhecer meus filhos, meus netos, ou eu posso morrer com saúde por causa da alimentação. Nós temos algumas imagens aí da questão do movimento dos 10 dias de oração. Vamos ver aqui, produção, essas imagens, essas fotografias aqui do projeto dos 10 dias. Aí é a juventude, não é isso? E são os pequenos grupos que nós falamos, são grupos que se reúnem e nesse período eles estão estudando um material. Aí já é uma ação externa que é feita por um grupo, né? Dentro da nossa escola adventista, aí são a coleta de pedidos de oração dos nossos alunos, um café da manhã que foi oferecido na praça pública, e ali a gente oferece todo o estado do Rio Grande do Norte, todo o estado do Rio Grande do Norte, todo o estado não só da nas Paraíba. capitais, uma caminhada de oração que foi feita, outra caminhada de oração também que foi realizada. Aí, posso orar por você, são tendas de oração que estão nas praças, mais um movimento de oração pública também. A gente vai convidando quem está passando na rua, aí no presídio. Cibele, e a receptividade da população? Porque uma coisa é você convidar uma pessoa para orar por ele na igreja. Outra coisa é você estar numa praça, no centro comercial, na cidade, no Alecrim, e convidar uma pessoa. Como é a receptividade, você que está à frente do projeto, da coordenação? Então, o Brasil é um país religioso, né? E a gente fica feliz por isso, porque as pessoas amam Jesus, cada uma à sua forma, mas amam a Jesus. Então, a reação é sempre muito positiva quando a gente pede para orar. As pessoas estão disponíveis a receber uma oração de uma outra pessoa ou de um grupo. E é difícil a gente ter a negativa de alguém de não querer, ou talvez não atender o convite por pressa, mas em geral todos eles param e aceitam que a gente possa fazer uma oração em um momento espiritual ali com elas. Que beleza, pastor Geiso Florencio, pastor presidente das igrejas adventistas na Paraíba, no Rio Grande do Norte, Cibele Florencio, casal bonito, maravilhoso, coordenadora do projeto. Eu quero agradecer de coração a participação de vocês no Melhor da Noite, que vocês possam convidar a população do Estado a fazer parte desse projeto em relação aos 10 dias de oração. Isso aí, nós queremos aproveitar essa oportunidade, sabemos que o teu programa tem uma boa audiência, que é muito bem aceito aqui na comunidade potiguar, e nós queremos estender esse convite para você que está nos assistindo agora, para você também, apresentador desse programa, conhecer um pouco mais sobre o projeto 10 dias de oração e engajar-se conosco para orar pela família, orar pelo nosso país, orar pelas pessoas que estão enfrentando dificuldades de qualquer ordem na sua vida. E também
aproveito a oportunidade para convidá-los a conhecerem a nossa igreja. Nós temos diversos templos aqui na cidade de Natal e também no interior, mas temos também a Escola Adventista, que fica ali na Praça Tamandaré, no Baldo. Podem ir lá e conhecer alguns projetos que nós realizamos. Nós temos também uma atuação na área social através da ADRA, que é a nossa agência internacional, né, humanitária, e sempre estamos à disposição para servir a comunidade em qualquer necessidade que ela tiver. A Igreja Adventista é uma igreja aberta a pessoas de qualquer religião. Nós recebemos amigos ali, independente do credo que eles possuem. Então está aqui o convite realizado para todos que queiram conhecer-nos um pouco mais. Estamos à disposição de vocês. Que beleza. Cibele, pastor Geis, que eu quero que o senhor venha agora conversar sobre alimentação, que eu vejo que o senhor é um expert aí em relação a alimentos funcionais.